Eu sou padre Lício de Araújo Vale, aqui de São Paulo, né? Estou encardinado na Diocese de São Miguel Paulista, que é toda a zona leste da cidade, e esse ano eu completo 35 anos de sacerdócio, né? E acabei de escrever um livro sobre o fenômeno do suicídio. Então, também estou começando a entrar nessa seara de refletir e escrever sobre esse assunto. Então, as famílias que perdem um ente querido por suicídio são chamadas de sobreviventes, porque elas têm que, muitas vezes, reconstruir sua vida. Porque o suicídio, ele é uma... Aliás, segundo a Organização Mundial de Saúde, a pessoa que se mata, ela impacta, em média, 5 a 6 pessoas próximas dela. Então, o suicídio na família, muitas vezes, tem uma ação devastadora, quer seja do ponto de vista emocional, quer seja do ponto de vista social, quer seja do ponto de vista econômico. E as famílias são chamadas de sobrevivente por causa disso. Elas têm que reconstruir, muitas vezes, a sua estrutura, a sua história, sem a presença daquela pessoa que tirou a sua vida. E eu estava lembrando, né, que eu acabei de dizer, que eu sou filho de uma pessoa que tirou sua vida. No meu caso, meu pai. Ele tinha 43 anos, eu tinha 13 anos. Ele dá um beijo na boca da minha mãe, sai para trabalhar e se joga debaixo de um caminhão. Ele era depressivo, sofria de depressão e ele também era dependente de álcool. Era alcoolista, né? Adicto de álcool. E tem uma coisa bacana de falar que é assim, o que a gente chama comorbidade, quer dizer, 2 fatores de risco de suicídio associados aumentam o risco. Então, o caso do meu pai é um caso típico. Ele tinha depressão, tinha sido diagnosticado com depressão, uma depressão séria, grave, e ele era também dependente de álcool. Então, esses 2 fatores potencializaram o suicídio dele. E o suicídio dele, especificamente, teve consequências devastadoras na minha vida pessoal e na minha vida familiar, né? A minha mãe, quando eu nasci, teve depressão pós-parto. E depois do suicídio dele, ela desenvolveu uma bipolaridade. Eu fiquei, logo depois do suicídio dele, 30 anos fazendo psicanálise. 30 anos deitando uma vez por semana no divã para trabalhar o estrago emocional que o suicídio dele provocou em mim. Porque para mim, o suicídio dele soou como abandono. Eu me senti abandonado pelo pai. E naquela fase onde o moleque, o garoto, tem toda a identificação com a figura do pai, né? Eu tinha 13 anos de idade. E eu pensava assim, ele não pensou em mim? Eu não valia nada para ele, a minha mãe não importava, a gente não importava. Isso desencadeou uma outra coisa, que no luto por suicídio é um pouquinho diferente dos demais lutos. Porque assim, no luto comum, quando você perde uma pessoa que você ama,
vem tristeza, vem uma profunda tristeza. Mas não vem só tristeza, vem outras emoções no luto. Uma delas a raiva, por exemplo, né? Então assim, maldito médico que fez a cirurgia errada e matou meu filho, né? No caso da pessoa que se mata, que tira a sua vida, a família, ela não tem muito para onde canalizar essa raiva, porque a gente nunca tem a resposta do porquê, né? Quando você tem o porquê da morte, você canaliza a raiva para a causa. Nós, famílias que perdemos entes queridos por suicídio, nunca vamos saber esse porquê, porque o porquê morre com a pessoa, né? E eu me dei conta lá pelas tantas que eu estava com ódio dele, E aí essa foi uma das questões que eu fui acabando tendo que trabalhar no próprio processo terapêutico, que eram basicamente essas três questões. Trabalhar a sensação de abandono, trabalhar a raiva e o ódio, né, dele ter tirado a vida e me abandonado. E a terceira questão que pegava era, eu me questionava muito se eu deveria e por que eu teria que perdoá-lo por conta disso. Então foram esses três temas que foram assim trabalhados nesse processo terapêutico e de luto, vamos dizer assim, para poder ressignificar a morte dele.